Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra a Revista Espírita. Estamos no mês de fevereiro de 1860. Hoje é exatamente 31 de maio de 2021. Temos como a trabalhadora da edição da Revista Espírita, a nossa querida amiga Nina, rogando que Deus, nosso Pai, possa envolvê-la nesse trabalho. E já pedindo a permissão, o amparo e a assistência da espiritualidade para nos conduzir nesse trabalho, a nossa irmã Aramita, a nossa irmã Carla, porque todos nós estamos reunidos em nome do Cristo Jesus. Vamos então passar para a nossa irmã Aramita e Carla, que elas irão conduzir esse trabalho. Continuando do nosso último estudo sobre os espíritos glóbulos, onde o Allan Kardec está falando sobre os fenômenos físicos que não tem nada a ver com a aparição, com espíritos, com coisa sobrenatural. Ele está explicando que isso é uma coisa que a gente deve se preocupar. Mas naquela época, né, que ele diz que todo mundo queria ser médium, queria ver alguma coisa, e ele está explicando. E uma das explicações, para a gente não esquecer, que ele falou, as aparições tangíveis são bastante raras. Então, não é a qualquer ponto que vai acontecer, e os médiuns videntes também são raros. E isso era uma outra coisa para a gente ficar tomando nota, e ele vai continuar falando sobre isso. Quando os espíritos revestem a forma humana, não poderemos nos enganar. Já o mesmo não acontece quando tomam outras aparências. Não falaremos de certas imagens terrestres refletidas pela atmosfera que alimentaram a superstição das pessoas ignorantes, mas de alguns outros efeitos sobre os quais até homens esclarecidos puderam enganar-se. É aí, sobretudo, que nos devemos pôr em guarda contra a ilusão, para não nos expormos a tomar por espírito fenômenos puramente físicos. Um desses fenômenos que ele até comenta no Livro dos Espíritos, como a gente falou no estudo passado, que esse texto sobre os espíritos glóbulos está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 6, sobre manifestações visuais. Inclusive, tem aí no canal DOS justamente esse estudo. E um do fenômeno físico que foi muito confundido com espíritos são os fogos fatos, que são combustão espontânea que acontece em florestas, em pântanos. Então as pessoas tomavam como espírito, e ele diz: isso não é espírito. Nem sempre o ar é perfeitamente límpido. Há circunstâncias em que a agitação e as correntes de moléculas aeriformes produzidas pelo calor são perfeitamente visíveis. A aglomeração dessas partículas forma pequenas massas transparentes que parecem nadar no espaço e que deram lugar ao singular sistema dos espíritos sob a fórmula de glóbulos. A causa dessa aparência está no próprio ar, mas também pode estar no olho. O humor aquoso oferece pontos imperceptíveis que han perdido alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos semiopacos em suspensão no líquido, cujos movimentos e ondulações eles acompanham. Produzem no ar ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos, por vezes irisados, variando de 1 a 10 milímetros de diâmetro. Vimos certas pessoas tomarem estes discos por espíritos familiares que as seguiam e acompanhavam a toda parte, e em seu entusiasmo
verem figuras nos matizes da irisação. Uma simples observação fornecida por essas pessoas reconduzi-las ao terreno da realidade. Ou seja, você pode ter um problema na sua vista pela idade, ou você pode ter, por um fenômeno físico, aparecer essas bolhas coloridas nos olhos e que acompanha quando faz o movimento, e que muitas pessoas tomavam como espíritos, ele diz espíritos familiares, e dava até forma e viam coisas. E ele está dizendo, isso não é espírito, isso é um fenômeno natural. Os aludidos discos ou medalhões, dizem elas, não só as acompanham, como lhes seguem todos os movimentos. Vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo ou param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Essa coincidência, por si só, prova que a sede da aparência está em nós e não fora de nós. E que o demonstra, além disso, é que em seus movimentos ondulatórios, jamais esses discos se afastam de um certo ângulo. Como, porém, não seguem bruscamente o movimento da linha visual, parecem ter certa independência. A causa desse efeito é bem simples. Os pontos opacos ou semiopacos do humor aquoso, causa primeira do fenômeno, são, já dissemos, mantidos em suspensão, mas tendendo sempre a descer. Quando sobem, é que foram solicitados pelo movimento dos olhos, de baixo para cima. Chegados a certa altura, se o olho se torna fixo, nota-se que os discos descem lentamente, depois param. Sua mobilidade é extrema, porquanto basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los percorrer no raio visual toda a amplitude do ângulo em sua abertura no espaço, onde se projeta a imagem. Então, ele está só explicando o movimento, e ele explicando mais detalhadamente porque os aludidos discos, né, acompanham o movimento dos olhos para cima, para baixo, porque vocês sabem que o humor aquoso sobe e desce conforme vai movimentando, e os discos vão movimentando. Ele diz isso por si só, já vê que não é um movimento externo, é da própria pessoa. Porque os espíritos, eles não se sujeitam. Para onde eu vou, ele me acompanha. Se eu giro, ele gira. Se eu olho, ele olha. Os espíritos são seres inteligentes e independentes. O mesmo diremos das centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela contração do músculo do olho, e são devidos, provavelmente, à fosforescência ou à eletricidade natural da íris, porque geralmente há distritas à circunferência do disco desse órgão. Só fecha bastante o olho e fica aí mesmo. Experiência. Aperte bem os seus olhos, feche com toda a força, aperte. Abre rapidamente, olhe para a luz, você vai ver os espíritos glóbulos. Ou seja, nada. É só um feixe de luz, é devido à fosforescência. Tais ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo o que elas têm de pueril. Se esses glóbulos aéreos fossem espíritos, teríamos de convir que estariam reduzidos a um papel puramente mecânico para serem inteligentes e livres. Papel sofrivelmente fastidioso para os espíritos inferiores e, com mais forte razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Os únicos sinais que realmente podem atestar a presença dos espíritos são os sinais inteligentes. Enquanto não ficar provado que as imagens de que acabamos de falar, ainda que assumindo a forma humana, têm movimento próprio, espontâneo, com evidente caráter intencional e acusando uma vontade livre, nisso não veremos senão fenômenos fisiológicos ou ópticos. A mesma observação se aplica a todos os gêneros de manifestações, sobretudo aos ruídos, às pancadas, aos movimentos insólitos dos corpos inertes, que milhares de causas físicas podem produzir. Repetimos, enquanto um efeito não for inteligente por si mesmo e independente da inteligência dos homens,
é preciso olhá-lo 2 vezes antes de o atribuir aos espíritos. Então, tem muitas coisas, o Allan Kardec explica dos espíritos glóbulos, que podem ser confundidas com espíritos e não é. Tem um fenômeno que chama pareidolia, que vem do grego para, ao lado, e eidos, figura, que a pessoa tem a sensação de ver uma imagem real a partir de percepções de elementos sensoriais incompletos ou imprecisos. Isso não é uma patologia, isso não é uma doença, mas isso também não é espírito. Então a gente tem essa ideia, vi um vulto, um barulho, uma coisa, não é. Madeiras estalam, figuras incompletas podem nos dar a impressão de ter visto alguma coisa, mas não é. Ele disse, se não for inteligente, se não for independente, se não tiver uma vontade livre, não é espírito, tá? Também, Aramita, se vocês me permitem interferir, a gente percebe muito assim, as pessoas são muito místicas. As pessoas são muito místicas. É que eu sinto assim um peso, sabe? Um peso aqui no meu ombro, um negócio assim, um tremelique na mão. Gente, isso pode ser realmente uma autossugestão ou você pode estar com alguma hérnia aí na sua cervical. Então, a gente tem que prestar realmente muita atenção para nós nos tornarmos pessoas místicas. Mediunidade não é assim que a coisa começa. Tá? Não é assim, dessa forma. Então, não fica dizendo que o teu braço está tremendo para psicografar ou que você tem um espírito pendurado no teu pescoço, no teu ombro. Eu não sei como é que você sente um negócio, uma coisa. Não é assim. Toda influência é psíquica, é mente a mente. Então, nós temos que estarmos assim, estudar, sabe, gente? E outra, meus irmãos, me perdoe, mas o povo fala muita besteira. Olha, eu nesses quase 30 anos de espiritismo, quase 50 anos de idade, a gente percebe o quê? Mas principalmente em espiritismo, eu já escutei muita coisa assim que você diz, pelo amor de Deus, aonde a pessoa leu isso? Então, tenhamos muito bom senso. Vou lembrar o nosso Raul Teixeira. Bom senso e água fluidificada não faz mal para ninguém. E às vezes nos falta muito bom senso, principalmente quando se fala de mediunidade. Imagina aqui, gente, as pessoas estão vendo uma luzinha no olho, que a pessoa vira o globo ocular para o lado direito, a luzinha vai para o lado direito. Vira o globo ocular para o lado esquerdo, a luzinha vai para o lado esquerdo. Vive o globo... são espíritos que estão me seguindo. Mamãe anda comigo, não tem nada a ver não, gente. É o olho mesmo. Então, tal qual como os espíritos glóbulos, existem 1000 e outras situações que a gente acaba, por falta de estudo e bom senso, denominando de mediunidade. Não é. É realmente piti. Vamos entrar agora nos médiuns especiais. A experiência prova diariamente quanto são numerosas as variedades da faculdade mediúnica, mas também nos prova que os diversos matizes dessa faculdade são devidos a aptidões especiais ainda não definidas, abstração feita das qualidades e dos conhecimentos dos espíritos que se manifestam. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou de sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Mas, considerando-se o mesmo mérito, do ponto de vista hierárquico, nele há, incontestavelmente, uma propensão para ocupar-se de uma coisa em vez de outra. Os espíritos batedores, por exemplo, quase não saem das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos e etc. Falamos de espíritos de uma ordem média, porquanto, chegados a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Mas ao lado da aptidão do espírito, há também a do médium, que para o primeiro é um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Médiuns especiais também você encontra no livro dos médiuns, no capítulo 16. Tá? O capítulo 16 do livro dos médiuns fala somente de médiuns especiais. E ele está dizendo aqui que a natureza da comunicação, isso eu já lhe disse, eu acho que o Allan Kardec cansou de dizer isso,
porque ele diz várias vezes, de vários estudos, vários relatos na Revista Espírita, que assim, a natureza da comunicação é sempre relativa à natureza do médium, do espírito, e a habilidade do médium. Espírito superior não tem palavra chula, não faz contenda, não implica fofoca, discussões ou falar bobagens. Quem fala bobagem é espírito inferior. E ele fala, né? Os batedores, quanto mais inferior, mais relegados às manifestações puramente físicas. Quanto mais superior, ou as manifestações inteligentes, aí ele fala, tem poetas, músicos, cantores, o que for. E os espíritos superiores chegam a um grau de aptidões que tem incompleto, né? Ele diz aqui, chega ao grau da perfeição, se confunde com a unidade da perfeição. E ao lado da moralidade do espírito, tem também o do médium, que o espírito diz tem afinidade ou não com o médium. E é sempre bom recordar, gente, aqui um ponto. Ele diz algo aqui interessantíssimo. A primeira coisa é a gente entender a diferença entre os espíritos batedores e as manifestações inteligentes. Então, o espírito batedor só vai fazer barulho. A intenção dele é essa. O inteligente, há uma mensagem inteligente. Mas existe uma coisa aqui que ele diz assim, ó, entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Agora ele diz, falamos de espírito de uma ordem média, porquanto, chegados a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição, mas, ao lado da aptidão do espírito, há também a aptidão do médium, que, para o primeiro, quem é o primeiro? É um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Então, além do... Por isso é que esses espíritos... Ele falou aqui, não vou mais falar de espírito médio, vou falar de espírito que já evoluiu um tanto mais. Então, ele vai achar... Por isso é que ele tem o quê? Preferências por determinados médiuns. Que aí vai facilitar o vocabulário, a moral, que é aquilo que os espíritos falam em O Livro dos Médiuns, Kardec fala... Os espíritos nobres não falam por boca suja. Falando do médium. Então, descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Isso quer dizer o quê? Por isso que ele, lá no início, no primeiro parágrafo, ele diz assim, ó, a experiência prova diariamente, olha, através da experiência, porque Kardec fazia experiência, daí a ciência espírita, diariamente ele diz quanto são numerosas as variedades da faculdade mediúnica. Então, nós temos aqui um médium psicofônico, mas dentro da psicofonia tem uma variedade enorme. Porque tem médium que capta o pensamento e transmite. Tem médium que não consegue identificar o pensamento consciente, ele apaga totalmente. Tem médium que capta o pensamento, sente a dor, chora, que ele vai usar o termo lá em Obras Póstumas, praticamente, como ele usa, é uma possessão, é uma posse total do espírito sobre o médium, que você olha para o médium, você não identifica o médium, você identifica o espírito, porque há uma mudança física total. Então, Kardec foi percebendo, através da experiência diária que ele fazia com vários médiuns, que há uma variedade de faculdade mediúnica. Tem médicos que conseguem ver 24 horas, tem médico que consegue ver só um quadro, tem médico que consegue ver rapidamente uma situação. Às vezes tem 3 médios olhando para cada um espírito, mas cada um percebe de um jeito diferente. Então, gente, quando se fala... Tem médico que só escuta. Tem outro que só escuta. Então, não existe assim...
É psicofônico? É isso. É psicofônico, mas ele pode sentir assim, pode sentir assado, pode sentir frito, pode sentir cozido. Entendeu? Dentro dessa variedade. Espero que vocês tenham compreendido isso, tá bom? Então, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, a gente brinca, ele era um medião. Além dele ter todas as faculdades mediúnicas, todas as faculdades mediúnicas. Então, ele enxergava 24 horas. Só ele e o senhor Rome. Só ele e o senhor Rome, né? O senhor Rome também citado em Revista Espírita. Ele enxergava 24 horas, ele realizava efeitos físicos, psicofonia, psicografia, psicometria, era tudo. Eu só não ouvi falar em bicorporeidade. Aliás, me perdoe. No livro, inclusive, que está no nosso canal, Chico Xavier, Luz em Nossa Vida, lá a nossa nena retrata isso, que eles estavam em um palanque e começou a lotar, começou a subir gente, e ele percebeu que aquele palanque é o quê? Desabar. E ele ali recebendo as pessoas. De repente sobe um funcionário, talvez um policial, não me recordo, era um policial, um segurança, e começou a pedir para as pessoas descerem. Aí, acho que foi a nena, né? Procurou saber por que ele estava fazendo aquilo. Ele disse, porque aquele senhor ali foi lá embaixo e pediu para eu vir tirar as pessoas, porque isso aqui poderia cair. Realmente pode cair, porque isso aqui não tem essa estrutura toda. E aí a nena olhou para o Chico e disse, mas ele não saiu daqui. Chico não tinha saído dali. Então aí nós temos um fenômeno de bicorporeidade. Então é um medião. Agora, obviamente que a gente não encontra um Chico Xavier em cada cidade do nosso país. Né? Entendeu, gente? Então, quando se fala em mediunidade, temos, por isso que a gente diz, outra coisa que você foge. Quando alguém olhar para ti e diz assim, tu é médium. Fez um diálogo fraterno contigo, não, tu é médium. Corre. Porque nem Kardec fazia isso. O que Kardec dizia? Temos que experimentar. Aí a pessoa sai autossugestionada, e se for vaidosa, então já se acha assim o próprio Chico Xavier. Então já se torna uma pessoa extremamente mística, ou se for uma pessoa medrosa, já acaba entrando no processo auto-obsessivo. Então tenhamos muito cuidado. O diálogo fraterno não é para dar diagnóstico a ninguém. Muito menos para rotular alguém de médio. Precisamos o quê? Experimentar. Kardec continua. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem em suas mãos vários violinos. Para o vulgo, para o comum, são todos bons, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Capta matizes de extrema delicadeza que o levam a escolher uns e rejeitar outros. Matizes que compreende por intuição, mas que é incapaz de definir. O mesmo se dá em relação aos médios. Para idênticas qualidades, na força mediúnica, o espírito dará preferência a este ou aquele, conforme o gênero de comunicação que queira dar. Até para explicar isso daí rapidamente, por exemplo, nós vamos ver no livro A Gênese de Allan Kardec, a comunicação de Galileu Galilei. Sabe quem foi o médium que ele preferiu? Camille Flammarion. Por quê, Camille Flammarion? Imagina, ele era astrônomo. Então, olha ali, tipo assim, o instrumento perfeito para Galileu Galilei se comunicar. Porque imagina Galileu se comunicar por um analfabeto. Me explicar o que é uma nebulosa. Nebulosa. Então, vai ser complicado. Então, aí vai dizer, mas tia, aí ele não poderia estar se autossugestionando? Não, porque vinha informações que nem Camille Flammarion na época conseguia realizar, perceber, pensar, cogitar. Então, alguns espíritos se comunicaram por analfabetos, sim. Mas, como diz, o trabalho para o espírito é muito maior. Imagina, a pessoa não tem nem coordenação motora. Mas por que eles fizeram isso? Apenas para comprovar o fenômeno. Mas não para realizar um trabalho pautado no livro, num livro A Gênese. Então, ele precisaria aí de um instrumento maleável. Então, por um analfabeto é para comprovar a existência e a comunicabilidade dos espíritos para chamar a atenção.
Mas não pensa que os espíritos vão estar sempre querendo chamar a nossa atenção. O primeiro momento de chamar a atenção já foi feito. As obras já estão. Agora, quer, não quer, problema teu. Eles não vão dormir no congelador por causa disso. O espiritismo não está aqui para conquistar adeptos, porque nós não fazemos proselitismo. Ele está aqui para trazer uma revelação. Quem quiser, escuta. Quem não quiser, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque são leis que regem o universo. Chegará um momento que você vai ter que se submeter a elas. Entendeu, gente? E tem aqui, quando ele fala qualidades que o espírito descobre no médium, dos quais não podemos apreciar. O Emmanuel disse uma vez que ele tinha com Chico afinidades de muitas vidas. E o Chico não era um letrado de grandes nessa encarnação, né? Por isso que eu estou dizendo, mas o arquivo dele era grandioso. Então, por isso que ele diz, afinidades que não podemos nem apreciar. E ele psicografou essa obra que é de muita coisa técnica pelo André Luiz, que agora que estão descobrindo, a ciência está encontrando. Então, são essas afinidades. Assim, por exemplo, vemos pessoas que escrevem como médiuns poesias admiráveis, embora em condições ordinárias jamais tenham conseguido fazer um verso. Outros, ao contrário, são poetas, mas como médiuns só escrevem prosa, apesar de seu desejo. O mesmo se dá com o desenho, a música, etc. Também há os que, sem conhecimentos científicos próprios, têm uma aptidão toda particular para receber comunicações científicas. Outros para estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérprete aos espíritos moralistas. Numa palavra, seja qual for a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade têm geralmente um sinete especial. Alguns até não saem de um certo círculo de ideias, e quando dele se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e frequentemente falsas. Excetuando-se as causas de aptidão, os espíritos ainda se comunicam, com maior ou menor boa vontade, por tal ou qual intermediário, conforme as suas simpatias. Assim, considerando-se a igualdade de aptidões, o mesmo espírito será muito mais explícito por meio de certos médios, pelo simples fato de que esses lhes convém melhor. Então, é tudo isso que a tia já falou, e que sinete é marca especial. É uma marca, uma característica. Uma marca distintiva é sinete. Então, essa flexibilidade do médio também, o médio pode ser flexível, pode ter erudição, mas ele tem que ter a capacidade de se adaptar, né, ao espírito, e é o espírito que escolhe, não é o médium que escolhe. Incorreríamos em erro, portanto, se pelo simples fato de termos um bom médium à mão que escrevesse com facilidade, pudéssemos, por seu intermédio, obter boas comunicações de todos os gêneros. A primeira condição para se obter boas comunicações é, sem contradita, sem contrariedades, assegurar-se da fonte de onde emanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Mas não é menos importante levar em conta as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Isso é fantástico. Então ele diz assim, além de avaliar o espírito, tem que avaliar o médium. É por isso que a titia sempre fala, a pessoa diz, eu estou lendo livro tal. Aí eu pergunto, quem é o espírito? E às vezes as pessoas não sabem. E o pior, quem é o médium? Também não sabe. Então, olha só que importância quando Kardec coloca aqui. A primeira condição para obter-se boas comunicação é, sem contradita, assegurar-se da fonte de onde emanam, assegurar-se. Isto é, das qualidades do espírito que as transmite, mas não é menos importante levar em conta as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. A primeira condição para obter-se boas comunicações. Então, por que o canal do EOS, especificamente,
estuda obras básicas, Kardec, e obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Será que esse homem já não deu provas o suficiente do excelente médium que ele é? Envergadura moral. Então a gente pode estudar sem medo. Que a boca desse homem não era suja. Entendeu? Olha que interessante isso aqui. É necessário, pois, estudar a natureza do médium, como se estuda a do espírito, pois aí estão os dois elementos essenciais para se obter resultados satisfatórios. Há um terceiro que desempenha um papel igualmente importante: a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga, e isto se concebe. Para que uma comunicação seja boa, é preciso que emane de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, é necessário um bom instrumento. Para que a queira transmitir, é preciso que o objetivo lhe convenha. Lendo o pensamento, o espírito julga se a pergunta que lhe é feita merece uma resposta séria e se a pessoa que a dirige é digna de recebê-la. Caso contrário, não perde o tempo em semear bons grãos em terra imprópria. E é então que os espíritos levianos e zombadores aproveitam o campo deixado livre, porquanto, pouco se importando com a verdade, não hesitam em fazê-lo e geralmente são muito pouco escrupulosos quanto aos fins e aos meios. Então, se quem evoca o espírito, porque Kardec trabalhava com as evocações, se quem evoca os espíritos não tem uma boa intenção, os espíritos nobres não virão, mas os zombeteiros estarão presentes. E me lembrou aí do livro Libertação, quando foram com um médium, que era um médium de ostensivo, um medião, mas não era moralizado, cobrava por isso, e era joguete, tanto dos espíritos, né, por interesse, dos espíritos inferiores, que tomavam conta do trabalho dele. Exatamente, bem lembrado, estava no livro Libertação, né? De acordo com o que acabamos de dizer, compreende-se que deve haver espíritos, por gosto ou pela razão, mais especialmente ocupados com o alívio da humanidade sofredora, que, paralelamente, deve haver médios mais aptos que os outros a lhe servirem de intermediários. Ora, como esses espíritos agem exclusivamente com vistas ao bem, devem procurar em seus intérpretes, além da aptidão que poderia ser chamada fisiológica, certas qualidades morais, entre as quais figurem, em primeira linha, o devotamento e o desinteresse. E esse desinteresse, porque as pessoas, desculpa, gente, porque é um texto muito bom, a gente realmente tem que parar. E é algo muito pertinente. Quando a gente fala em desinteresse, as pessoas dizem assim, mas a obra dele, a obra dessa pessoa, desse médium, foi todo doado para a instituição. Gente, tem um interesse pessoal. Tem uma coisinha chamada vaidade. Então, certas qualidades morais, entre as quais figura, em primeira linha, o devotamento, e o Kardec grifou, e o desinteresse. A cupidez sempre foi e será sempre um motivo de repulsa para os espíritos bons e uma causa de atração para os outros. Quem são os outros? Os maus. E o que é cupidez? Ganância. Cobiça, ambição. Ganância, cobiça, ambição. Afasta um e chama outros. Então, olha o perigo de uma mediunidade sem Jesus. É isso que a gente fala. Mediunidade sem Jesus é um perigo. Você pode perder toda a sua encarnação, inclusive enlouquecer. É admissível, posso bom senso aceitar que os espíritos superiores se prestem a todas as combinações de interesse material e que estejam às ordens do primeiro que aparecer, pretendendo explorá-los? Não. Os espíritos, sejam quais forem, não querem ser explorados. E se alguns parecem estar de acordo,
Se mesmo se adiantam a certos desejos demasiado mundanos, quase sempre têm em vista uma mistificação de que se riem depois, como de uma boa peça pregada a gente muito crédula. Ademais, talvez não seja inútil que alguns queimem os dedos a fim de aprenderem que não se deve brincar com coisas sérias. A mistificação é a ação ou efeito de enganar alguém, fazer com que uma pessoa acredite numa mentira, numa farsa. Então, mistificação é isso. Seria o caso de falarmos aqui de um desses médiuns privilegiados que os espíritos curadores parecem haverem tomado sob seu patrocínio direto. A senhora Désirée Godou, que reside em Hennebon, Morbihan, goza a este respeito de uma faculdade verdadeiramente excepcional, que o utiliza com a mais piedosa abnegação. Sobre isto, já dissemos algumas palavras num relatório das sessões da Sociedade, mas a importância do assunto merece um artigo especial que teremos a satisfação de lhe consagrar em nosso próximo número. À parte o interesse que se liga ao estudo de toda a faculdade rara, sempre consideramos como um dever dar a conhecer o bem e fazer justiça a quem o pratica. E só para finalizar, eu acho que a frase é essa: para que uma comunicação seja boa, é preciso que emane de um espírito bom. Para que esse bom espírito possa transmiti-la, é necessário um bom instrumento. Para que a queira transmitir, é preciso que o objetivo lhe convenha. Então, isso aqui resume o nosso estudo, esse estudo de hoje. E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo aos espíritos amigos e a Jesus pela oportunidade. Até nosso próximo estudo.